Romanos 5,17. Os que receberam a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Queridos, esse texto ele é maravilhoso. Ele traz uma promessa de Deus. E é tão interessante porque a promessa que ele traz aqui é uma promessa para a vida, para aqui, para a terra. Ele está falando de reinar em vida. Amém? Quando ele fala de reinar em vida, ele está falando de reinar aqui nessa terra, reinar hoje. E olha que interessante que ele diz assim: todos aqueles que receberam a imensa provisão de quê? Da graça. Todos que receberam a imensa provisão da graça. Aí ele diz assim, eles vão reinar, reinarão. Reinarão em vida, é uma afirmação. Por meio de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Querido, o que é graça? O que é graça? Porque aqui está falando da graça. Para reinar em vida, nós precisamos de receber uma provisão. E na verdade aqui o texto já está falando assim, os que receberam. Então é algo já concluído, os que receberam uma imensa provisão. A gente sempre ouve muito falar da graça como favor imerecido. Na maioria das vezes quando a gente pergunta o que é graça, o que a gente responde? É o favor de Deus, é o favor imerecido de Deus sobre a nossa vida. E essa é uma das respostas para a graça, para o que é graça. Mas graça também, de acordo com o dicionário Strong, é liberalidade, influência divina no coração e o seu reflexo na vida. Então olha isso como isso é profundo. Graça é a influência divina no coração e no seu reflexo, e o seu reflexo na vida. Então, quanto que você tem de influência divina no seu coração? Quanto que você tem? E como que essa influência divina vem? Como que ela vem para o nosso coração? Agora, tem uma outra definição aqui da enciclopédia Bible Words, que diz assim: esta graça é uma força dinâmica que faz mais do que afetar o nosso posicionamento com Deus, nos cobrindo com justiça. A graça também afeta a nossa experiência. Ela é sempre marcada pela capacitação que Deus nos dá para superar a nossa fraqueza. Então a graça ela é sempre marcada pela capacitação que Deus nos dá para a nossa fraqueza. Agora eu vou falar aqui uma definição de um autor, que é um autor que eu gosto muito, que é o John Bevere. De vez em quando eu até mando alguns vídeos dele para os irmãos, né? O John Bevere, ele estudou muito sobre a graça, muito, pegou os significados no grego, na língua grega, todo o Novo Testamento, e ele chegou a uma conclusão, essa conclusão é a conclusão dele, pessoal dele, ele diz assim: a graça é o poder gratuito de Deus que nos dá a habilidade para ir além da nossa capacidade natural. Queridos, o John Bevere, ele tem um ministério assim, global, muito maravilhoso, ele tem uma equipe de trabalho grande, e eles fizeram uma pesquisa com um número bem significativo de cristãos. E nessa pesquisa, eles perguntavam para o cristão assim, o que é graça para você? Pediam uma definição de graça. E mais de 97% dos cristãos responderam que graça
é o favor imerecido de Deus, graça é salvação, graça é perdão dos pecados. A maioria respondeu isso, e pouquíssimos, apenas 2%, responderam que tinham aquela compreensão de que a graça é também uma capacitação sobrenatural de Deus. Uma capacitação sobrenatural de Deus para superar as fraquezas. E na verdade, queridos, a graça de fato, ela é o favor imerecido de Deus para conosco. De fato, a graça é a extensão da salvação e da libertação. Mas ela é isso e é algo mais. A graça, quando nós falamos de graça, nós estamos falando de uma força imensa e poderosa da parte do próprio Deus que vem sobre nós, para que nós possamos viver como filhos de Deus. E essa verdade é uma verdade que tem sido ocultada, ela tem sido escondida. E queridos, por interesse do nosso inimigo, ele não quer que nós saibamos disso. Ele não quer que nós saibamos. Porque você compreender de uma maneira profunda e real qual é a grandeza do poder que foi liberado para a sua vida, juntamente com a salvação que o Senhor te deu, juntamente com o perdão dos pecados que Ele te deu, você compreender que no mesmo pacote, junto, vem uma capacitação sobrenatural para você viver como filho de Deus, para você viver uma vida que vai além dos padrões humanos. E nós, muitas vezes, nós ficamos presos numa outra verdade, num outro ensinamento, de que somos pecadores, somos fracos, nascemos no pecado, vamos morrer no pecado. Querido, e nós nos esquecemos da verdade da graça, que diz que você foi redimido. Você, querido, saiu do pecado. E a palavra diz que agora nós estamos assentados juntamente com Ele nos lugares celestiais. Este lugar que nós passamos a ocupar em Cristo, a partir do momento que nós o recebemos em nossa vida, Ele é um lugar diferente. Querido, você não está mais no mesmo lugar que você estava antes. Você não é mais um pecador vendido e escravizado pelo pecado. Este não é mais o seu lugar, este foi o seu lugar. Agora, você é filho de Deus. Agora, você recebeu a imensa provisão de graça na sua vida, no seu coração, para você viver uma vida de santidade, para você viver uma vida que agrada a Deus. Tem uma palavra na Bíblia que ela é muito intrigante, ela diz assim: sede santo como eu sou santo. E ela é intrigante por quê? Porque a gente poderia olhar para essa palavra e pensar, mas eu nunca vou conseguir ser santo como o Senhor é santo. Será que Deus estava de brincadeira comigo quando Ele falou isso? Estava rindo do meu cabelo quando Ele falou isso? Querido, Deus não estava de brincadeira, Ele estava falando muito sério, sabia? Muito sério. Ele nos chama para andar como Ele andou, para viver como Ele viveu. Por quê? Porque Ele também viveu aqui nessa terra como homem. Querido, quando Ele fala, sede santo como eu sou santo, Ele não está te pedindo
para você ser Deus como Ele é Deus. Ele está dizendo assim: olha para mim como eu andei na terra como homem e ande como eu andei. Isso é possível de se fazer. E aí ele diz: e eu estou te dando uma provisão poderosa de graça para você viver como eu vivi, para você andar como eu andei. Então entenda uma coisa: você é filho de Deus, você é filha de Deus, este é o seu lugar. Você é filho, você é filha. Querido, entenda algo mais. Talvez você possa olhar para você, olhar para as suas limitações, para as suas fraquezas. Talvez você possa olhar para as suas dificuldades e até mesmo para os seus pecados. E você tenha dificuldade de se colocar neste lugar. Mas eu quero te dizer algo mais. Você já recebeu da parte de Deus uma provisão imensa de graça para viver a nova vida que Ele te propôs, para viver como filho. Você já recebeu essa provisão, está em você, está dentro de você. E é interessante, querido, como que nós acessamos? Como que você pode acessar isso? Pela fé. A forma como você tem de acessar essa provisão, essa graça abundante, esse poder de Deus na sua vida, é pela fé. Não tem outra maneira. É crendo. Querido, e se você tem dificuldade de crer, a palavra do Senhor também já traz uma solução. Porque você sabia que você precisa ter no seu coração um querer. Você precisa ter um querer no seu coração. Pai, eu quero. Mas quem opera é Ele. E a palavra do Senhor, ela já traz a solução e a resposta para a nossa falta de fé. Porque a palavra diz: a fé vem como? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Querido, então, quanto mais eu me aproprio da palavra, quanto mais eu entro em contato com ela, quanto mais eu declaro e eu ouço, e isso é muito interessante, algo assim que eu acho maravilhoso, quando diz ouvir a palavra. Querido, quando você está numa luta intensa, e até mesmo de falta de fé, você ouve várias vozes que dizem muitas coisas para você. Não é assim que a gente funciona? Então vem aquela voz que diz assim: você não vai sair dessa situação nunca, você está enrolado, você está, não é assim? Quando a gente está passando por um problema. E a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Sabe o que eu faço? Eu pego a palavra, eu declaro a palavra. E eu ouço o que ela tem a dizer para mim. Eu faço a minha confissão de fé. Eu confesso a palavra. Então, querido, quanto mais eu me aproprio, a palavra ela entra dentro de mim. Sabe, e eu fiquei perguntando para o Senhor: Senhor, como que é isso? Como que é esse poder, essa graça capacitadora do Senhor? E como que é a ação do Espírito Santo? E como que eu separo uma coisa da outra? O que é graça? Se a graça é uma imensa provisão do Senhor na minha vida. E qual que é a diferença da graça e do Espírito Santo? Querido, e o Senhor trouxe algo ao meu coração, vou falar para vocês, foi um download do céu mesmo, do céu maravilhoso. Querido, quando nós entendemos que a palavra nos ensina que nós nos apropriamos dessa graça por meio da fé, nós nos enchemos da palavra, nós vamos nos enchendo da compreensão sobre Deus,
O que é encher da palavra, querido? É entender Deus, é entender como que Deus funciona, é entender como que o céu funciona. Eu sempre tenho falado isso aqui. Se a gente entende como que o céu funciona, se a gente entende como que Deus funciona, e a gente pega os princípios do céu, o jeito de Deus funcionar, e a gente começa a aplicar na nossa vida, a gente começa a aplicar na nossa casa. Querido, não tem como dar errado, vai dar certo. O resultado vai ser os milagres, vai ser o mover, vai ser o poder dele. Então, quanto mais eu ouço a palavra, eu me aproprio dela. E me apropriar da palavra significa entender como é que Deus funciona. Eu estou trazendo para dentro do meu espírito uma provisão de graça, de poder. E sabe o que Deus trouxe ao meu coração? O Espírito Santo, ele trabalha no nosso espírito, ele trabalha dentro de nós. Mas se você não tiver, querido, a palavra, se você não tiver a fé, se você não tiver a palavra, não há porta de entrada no seu espírito para o Espírito Santo trabalhar em você. Olha que interessante. Para que você seja liberto, e a própria palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha que interessante, a verdade liberta. Então, para que você seja liberto, para que você experimente a ação do Espírito Santo na sua vida de maneira cada vez mais profunda, tem que haver uma porta dentro de você. E essa porta, ela vem por meio da palavra. E quanto mais eu me encho da palavra, mais graça eu recebo dentro de mim. Mais poder eu recebo dentro de mim. E eu passo a viver de uma maneira diferente. Porque eu começo a viver uma vida que é baseada nesse poder, nessa graça de Deus que está liberada para mim. Eu começo a me posicionar diferentemente, de uma maneira diferente diante das coisas, diante das situações. Queridos, eu contei um testemunho aqui de uma experiência que eu tive logo no mês de março ou abril, quando começou quando foi divulgada a pandemia, quando eles mandaram todo mundo ficar em casa e foi aquela coisa assim esquisita, ninguém sabia direito o que estava acontecendo, ficou tudo muito estranho, ninguém estava entendendo, mas de repente a cidade inteira fechou, estava tudo fechado. No início nós tivemos que fechar a igreja graças a Deus foi por pouquíssimo tempo, queridos, porque eu cheguei aqui para fazer um culto online, essa igreja estava vazia, vocês não podem imaginar a dor que eu senti no meu coração. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Aquilo ali me causou mal-estar. E aí, queridos, nesses dias eu estava fazendo um estudo, e era até um estudo de um livro do John Bevere, em que ele fala sobre graça. E ali o Senhor falou profundamente ao meu coração, dentro desse texto, os que receberam a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida. E eu comecei a entender aquele poder que Deus está nos dando, que o Senhor nos deu para nós vivermos e reinar em vida. E eu me lembro que eu estava assim um pouco perdida, sem saber o que eu fazia na minha empresa. Eu falei, e agora? Aí passou pela minha mente, eu falei, bom, vou esperar para ver o que vai acontecer, né? Vou esperar, o que eu faço? Aí fiquei assim, aí quando eu peguei esse texto me trouxe tanta luz, mas tanta luz, que eu me levantei, me posicionei e falei, vou esperar nada, eu vou reinar, eu vou fazer, eu não vou parar, eu vou me levantar. E aí nós
nos levantamos mesmo, nos levantamos ministerialmente, porque nós mantivemos o tempo todo no ministério, na igreja, a postura de não parar, é claro, fazendo as coisas com os protocolos de segurança, da melhor forma que era possível fazer, mas nós entendemos que a gente não podia parar, porque percebemos que a tendência daquele momento era recuar, era ficar com medo. E a gente falou, não, a gente não vai recuar. E aí, na nossa empresa, eu falei assim, não, temos que fazer alguma coisa. E estava tudo parado, gente. Os clientes desapareceram, estava uma coisa assim esquisita. Meu Deus, o que é isso? E aí eu peguei, o Senhor ali trouxe algo ao meu coração, eu montei um folder e divulguei. Queridos, eu comecei a fazer máscara, porque a minha empresa é uma empresa que faço uniformes, né? A gente produz uniformes empresariais. E aí eu divulguei, olha, mas em questão de 1 dia, 2 dias, mas foi tanta gente me procurando, tanta gente, empresa procurando, e gente assim, de vários lugares. Eu sei que eu vendi, nesse período aí, eu acho que umas 13.000 máscaras. E eu estava assim, parada, né? Foi o momento que eu falei, e agora? Mas, queridos, e eu percebi claramente que Deus estava honrando aquele posicionamento. Aquele posicionamento. Nós nos posicionamos e eu entendi aquilo. O que é reinar? Através da graça. Que a palavra diz, os que receberam a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão. Então entender, querido, que a graça é essa capacitação que o Senhor nos dá para reinar em vida. É um posicionamento de governo. O que é posicionamento de governo? O que é isso? Querido, nós fomos chamados para governar. O Senhor colocou o homem na terra e deu para o homem o domínio. Dentro de você tem uma semente de governo que foi plantada pelo próprio Deus. Essa semente está dentro de você. Talvez você fale, mas eu não tenho muito dom de liderança, eu não... Querido, a semente está dentro de você. Sabe, o Senhor colocou uma semente de governo para que você reine onde você estiver, para que você viva uma vida sobrenatural, uma vida poderosa onde você estiver. Então talvez você fale assim, mas hoje eu estou dentro da minha casa, eu estou trabalhando na minha casa, cuidando dos meus filhos, eu não estou com projeto de sair, é o que eu quero para o momento. Amém, você vai reinar dentro da sua casa. Você vai ser uma esposa maravilhosa. Você vai ser uma mãe que vai deixar uma geração poderosa sobre essa terra. Os seus filhos serão herança do Senhor sobre a terra, serão profetas. Você vai plantar uma semente poderosa no coração deles. Você vai ser a mãe segundo o coração do Senhor. E aí talvez você diga, mas tipo assim, eu não consigo, eu não tenho, eu não sou, eu não posso. Querido, você tem uma provisão de graça imensa que te capacita a ser sobrenatural aonde você estiver. Então, se você trabalha dentro da sua própria casa, no seu lar, se você é uma mulher do lar, se você, mulher, trabalha numa casa de família, talvez você não trabalhe na sua casa, mas trabalha numa casa de família, ou talvez você é uma secretária, ou talvez você é professora, não importa, querido, não importa, o Senhor plantou dentro de você uma semente de governo.
Dentro de você existe uma graça capacitadora, existe um poder do alto, que é para você viver uma vida sobrenatural, uma vida extraordinária, onde você estiver. Eu dei o exemplo das mulheres, mas o mesmo vale para os homens. Não importa onde você estiver, homem. E sabe algo que é maravilhoso sobre o homem, querido? Que eu acho maravilhoso. Deus deu para o homem o sacerdócio. Existe dentro de cada homem uma semente que foi plantada pelo Senhor, desde que o Senhor te criou, homem, sacerdote do lar. Você foi chamado por Deus para ter o governo dentro do seu lar, para trazer direcionamento, para conduzir a sua casa. Você foi chamado para ser provedor, para ser próspero, para ser multiplicador. Todo homem tem essa semente dentro dele. Você foi chamado, homem, para amar a sua esposa, que a palavra do Senhor diz. E todo homem tem essa semente dentro dele, porque quem deu foi o Senhor. Querido, e não importa onde você está, porque às vezes a gente acha que, então isso é para o executivo, isso é para aquele executivo, é para aquele dono lá de uma empresa grande, isso é para o pastor fulano de tal, isso é para o líder tal. Não, não, isso é para você, isso é para mim. A imensa capacitação da graça de Deus, ela está disponível para todos nós. Todos nós. Queridos, eu acho maravilhosa a história da Igreja Assembleia de Deus, da Coreia, pastor Paul Yong-Soo. Aquele homem é um homem maravilhoso, é uma referência assim, de homem de Deus. Querido, e a igreja, uma igreja pobre, pessoas muito pobres. Sabe, eles conseguiram comprar um prédio, na verdade um lote, numa das regiões mais caras da Coreia. E eles conseguiram construir um prédio monumental que custou milhões de dólares. E o pastor Paul Yong-Soo, ele diz uma coisa que eu acho linda. Ele fala assim: eu falo para o meu povo que eles não são pobres. Eu mostro para eles quem eles são. No dia que ele aceita Jesus, ele já tem que saber que ele recebeu uma provisão de graça imensa, que ele é rico, que ele é próspero, que ele é cheio do poder de Deus. E aí ele fala assim, eu falo isso para eles. E sabe o que acontece? A minha igreja, que é a igreja dele, ele diz, a minha igreja, ela movimenta milhões todo mês. E nós temos ministérios assim, muitos ministérios, muita obra, muita coisa acontecendo. Nós temos feito coisas maravilhosas para o reino. E ele diz assim, como que uma igreja pobre conseguiria fazer tanta coisa? Nós não somos pobres. Mas porque eles entenderam, queridos, que não dependia do lugar de onde eles vinham, não dependia da condição financeira e nem mesmo intelectual deles. Eles entenderam que é a provisão da graça do céu que faz a diferença. Querido, então, que você possa entender isso. Não importa de onde você veio. Não importa qual é a sua história. Não importa qual foi a sua dor. Querido, não importa se você tem dinheiro no bolso ou não. Não importa. O que você precisa é se apropriar dessa graça que está disponível para você. E você precisa de viver como filho de Deus.
E você vai alcançar lugares que, assim, que seriam inimagináveis para você. Lugares improváveis. Eu falo, querido, que nós somos as pessoas do improvável. Tudo aquilo, querido, que alguém poderia olhar para você, alguém que conhece, que sabe a sua história, e poderia dizer, improvável fulano chegar em algum lugar ou no lugar tal. Improvável. Querido, totalmente provável, porque você tem a provisão de graça do Senhor. Nós estamos aqui com o nosso desafio, nós estamos realmente lançando esse desafio nesse mês. Daquilo que nós vamos alcançar. Em nome de Jesus, nós vamos sair do aluguel. Querido, não é que se a gente fosse olhar com as condições humanas, nós não daríamos esse passo. A gente ficaria preso, agora não dá, não vai, não dá. Mas não depende do que dá, do que não dá, não depende, nós entendemos isso. E olha, eu quero te chamar hoje, para que você possa assumir um posicionamento, reinar em vida. Reinar em vida, como a palavra que diz. Se apropriar desta graça. Querido, e só lembrando, como que você se apropria da graça? Por meio da fé. Como que você se apropria da fé? Por meio da palavra. Então você sabe o que o Senhor precisa? Ele precisa de encontrar material dentro de você, para que Ele possa fazer germinar a semente e produzir o milagre. Ele precisa encontrar o material dentro de você. E como que esse material vai aparecer aí dentro, querido, do seu espírito? É através do contato que você desenvolve com a palavra e é através do contato que você desenvolve com Ele. Querido, isso é maravilhoso, você não pode imaginar. Assim, a imagem que eu tenho na minha mente é de realmente uma porta aberta dentro de você, por onde o Senhor passa, por onde Ele opera os milagres. E veja, isso é tão forte, que se você começar a se encher, a pessoa que começa a se encher de todo tipo de lixo, todo tipo de programa televisivo que não traz crescimento, que é pecaminoso, que é mau, todo tipo de conversa ruim, a pessoa começa a se envolver com aquilo, a se envolver. O que acontece com o Espírito Santo? Ele vai, assim, é como se o poder dele realmente na vida daquela pessoa vai enfraquecendo, a pessoa vai perdendo a consciência de Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, não extingais o Espírito. Não extingais. Porque da mesma forma que é verdade, querido, se você começa a ter muito contato com as coisas de Deus, você abre uma porta dentro de você, e você dá material para o Espírito Santo trabalhar e produzir um milagre. O oposto a isso também é verdade. Então eu quero te convidar hoje. Nós vamos fazer uma ministração profética sobre a sua vida. Querido, eu quero te convidar a se apropriar desta graça capacitadora. A assumir um
posicionamento de filho, um posicionamento de quem foi chamado para vencer. Onde você estiver, onde você foi plantado. Querido, na igreja, na célula, no seu trabalho, dentro da sua casa, você não pode se conformar em reproduzir a normalidade dentro do local que você estiver. Não, você não pode se conformar. Você precisa estar naquele lugar e assumir ali uma posição de governo. Você precisa estar ali, querido, como referência. Você precisa estar ali como canal. Você precisa estar ali para reinar. Mulher, se a sua família não se converteu, se o seu marido não se converteu, não conhece o Senhor, você tem que estar dentro da sua casa para reinar. Você tem que estar ali como um canal. Você precisa ser esse rio de água viva que flui graça, que flui unção, que flui poder. O Senhor tem nos chamado para isso, para viver o sobrenatural, para ser o sobrenatural. Querido, para você ser o sobrenatural na vida dos seus filhos, para você ser o sobrenatural na vida das pessoas que te cercam, para você ser o sobrenatural no ministério, na igreja. Querido, para que você não venha à igreja, ao templo, vamos dizer o templo, a igreja somos nós, mas que você não seja só um consumidor. O que é o consumidor? O consumidor é aquele que chega para consumir. Ele quer um produto. Se o produto não agradar, ele vai ligar no SAC, no serviço de atendimento ao consumidor. Ele vai reclamar. Não estava bom, não estava do meu gosto, não gostei disso, não gostei daquilo. O consumidor, ele está ali para consumir. Querido, mas nós não podemos ser consumidores simplesmente, não podemos ter essa postura. Ao invés de consumidores, nós fomos chamados para ser construidores. Você tem a graça do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Você tem a graça dele, você tem o poder dele. Então você é construidor. Aonde você chega, você constrói. Aonde você chega, querido, você é luz. Aonde você chega, você transforma, você ilumina. Aonde você chega, você promove o milagre. Essa semana eu estava ouvindo falar do Estevão. Queridos, aquele homem que foi morto, que foi apedrejado, aquele cristão da igreja primitiva. A história dele ela é tão linda, queridos, porque ele era só um crente. Ele não era um apóstolo, ele não era um pastor, ele era um crente, servo do Senhor, comum, uma pessoa comum. E ele falava de Deus com tanto poder. Ele era um homem inflamado, onde ele estava, o milagre acontecia. E ele foi condenado à morte por apedrejamento por causa do Evangelho. E quando ele estava ali sendo morto, ele olha para o céu e ele diz: olha, eu estou vendo os céus abertos e o Filho de Deus sentado à direita do Pai. Ele tem uma visão do céu aberto.
E ele diz: olha, pai, não atribua a esses homens o seu pecado. Querido, o que nós vemos naquele homem? Um homem comum, mas um homem cheio de graça. Um homem cheio de poder, um homem que sabia o seu lugar. Querido, onde ele estivesse, ele estaria para reinar. Onde ele estava, ele era um homem comum. E o interessante, sabe o que é? Estevão reinou quando ele estava sendo apedrejado. Você consegue pensar nisso? Ainda sendo morto por amor do Evangelho, ele reinou. Porque ele estava ali numa posição. Queridos, eu acredito que nem dor ele deve ter sentido, porque eu imagino a alma dele estava em um êxtase tão profundo e tão forte, que mal ele dava conta de enxergar aquelas pessoas que estavam apedrejando ele. Ele olhava para o céu, e ele tinha uma visão aberta do céu. Ele via Deus na sua glória, ele via o Filho ao lado, ele estava absorvido por aquele poder, ele estava com os olhos fixos. Ele estava reinando. Ele estava reinando. E eu gostaria que você se colocasse de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar, querido, para que o nosso coração seja tomado de fé. Que o seu coração seja tomado de fé. Querido, que você possa escrever esse texto de